Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo da Lei Complementar 207 de 1979. Esta lei complementar que é a lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Apesar do nome lei orgânica, a gente vai perceber ao longo do estudo que ela é praticamente um estatuto dos servidores da polícia. A gente vai perceber muitas regras semelhantes às regras que nós estudamos lá no Estatuto dos Servidores Estaduais. E eu vou muitas vezes mostrar algumas pequenas diferenças que podem surgir na prova, inclusive como uma pegadinha da banca, tentando te enganar, tentando dificultar a tua vida. Isso porque tem algumas diferenças de assuntos que são idênticos, mas com prazos diferentes em uma e em outra lei, e isso pode gerar uma confusão. Claro que nesses momentos eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente ali no que se refere a posse e exercício, eu vou mostrar os prazos para guiar vocês para acertar a questão na prova. Bom, pessoal, chega de conversa, vamos ao trabalho. Esta lei, apesar de ser lá de 1979, ela em grande parte é bastante atual. Ela inicia falando sobre a Polícia do Estado de São Paulo como um todo. Não estamos falando só sobre a Polícia Civil, não. Estamos falando sobre o policiamento, a função policial no Estado, abrangendo a Polícia Civil e a Polícia Militar, também a PM, nesse primeiro momento. Olha só, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, que é responsável pela manutenção em todo o Estado da ordem e da segurança pública internas, vai executar o serviço policial por intermédio dos órgãos policiais que a integram. Basicamente, o artigo 1º colocou, então, sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Negócios da Segurança Pública, essa administração de toda a questão policial, de toda a segurança pública. E aí, o parágrafo único vai trazer o que está abrangido dentro do serviço policial, que eu já esquematizei aqui para ficar mais didático, mais interessante de se analisar, até porque aí já está separado por assunto. O que é o serviço policial? É a prevenção e investigação criminais, e a investigação é um trabalho muito característico da Polícia Civil. O policiamento ostensivo, aqui já é uma característica mais comum da Polícia Militar, da PM, estar ali o policiamento presente. Também vai abranger trânsito e a proteção em caso de calamidade pública, incêndio e salvamento. Aqui a gente já vê aquela função mais característica dos bombeiros militares. Então, isso que nós temos no artigo 1º aqui da lei, apresentando a Secretaria de Segurança como a responsável e o serviço policial que está abrangido nesse serviço que vai ser prestado pelos órgãos da segurança pública. O artigo 2º prevê que são órgãos policiais subordinados ao secretário da Segurança, à Polícia Civil e à Polícia Militar. Esses são os dois grandes órgãos subordinados ao secretário da Segurança, cada um com as suas funções. O parágrafo 1º prevê que também integra a Secretaria de Segurança outros órgãos de assessoramento do secretário, e a organização ela é estabelecida em um decreto. Não está aqui nesta lei essa organização, por isso a gente não precisa se preocupar. O que nos interessa são as atribuições básicas da Polícia Civil e da Polícia Militar. E aqui tem muita chance da banca formular uma questão tentando te confundir, tentando te enganar na hora da prova. Percebam, é atribuição básica da Polícia Civil o exercício da Polícia Judiciária, administrativa e preventiva especializada. Pessoal, a função de polícia judiciária é a função de investigação, de fazer um inquérito policial que depois pode ocasionar uma ação penal pública promovida pelo Ministério Público. Porque dos crimes cometidos, a Polícia Civil vai investigar, vai fazer um inquérito policial e o Ministério Público vai, se concluir que há indício de crime, promover a ação
penal pública. Essa função característica de polícia judiciária, polícia que faz o inquérito policial, é característica da Polícia Civil de cada estado. Aqui em São Paulo não é diferente. Mas ela também tem funções administrativas e preventivas. A Polícia Militar, a PM, vai cuidar do planejamento, coordenação e execução do policiamento ostensivo. Fardado, como a gente pode perceber, basta lá nas ruas que vocês vão ver policiais fardados. E também a prevenção e extinção de incêndios, atuação características de bombeiros. Então a gente tem muito claramente aqui, no artigo 3º, a distinção da Polícia Civil para a Polícia Militar. E é muito possível que a banca troque uma pela outra. Então, quando aparecer na prova Polícia Civil, o que vai vir à tua cabeça? É a Polícia Judiciária, Administrativa e Preventiva Especializada. Quando vier na prova Polícia Militar, tu vai lembrar dos PMs fardados, tu vai lembrar do policiamento ostensivo e também da prevenção e extinção de incêndios. Muito bem, aqui muita chance de cair na prova, por isso já também esse quadro comparativo para vocês. Vamos avançando e no artigo 4º nós vamos encontrar que para efeito de entrosamento dos órgãos policiais, conta a administração superior com mecanismos de planejamento, coordenação e controle, pelos quais assegurem tanto a eficiência quanto a complementaridade das ações, quando forem necessárias para alcançar os objetivos policiais. Isso que é a consecução dos objetivos policiais. Então deve ter um planejamento, coordenação e controle para garantir o entrosamento, para garantir que ambas as polícias atuem da melhor forma para alcançar esses objetivos. Os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho dos policiais civis e militares são estabelecidos em seus estatutos. O artigo 6º prevê que é vedada, é proibida, a não ser com autorização expressa do governador do estado, em cada caso, a utilização de integrantes dos órgãos policiais em funções estranhas ao serviço policial. Porque o policial ele fez concurso para atuar nessa área. Não pode pegar ele e ficar desviando de função, a não ser quando o governador autorizar. Bom, e é considerado serviço policial, para todos os efeitos, inclusive a regimentação, o exercício em cargo ou funções de natureza policial, e inclusive de ensino. As funções de ensino que estão ao encargo da polícia no próprio treinamento e preparo dos policiais. O artigo 7º prevê que as funções administrativas e outras de natureza não policial serão exercidas por funcionário ou por servidor, admitido nos termos da legislação vigente, que não pertencente às classes, série de classes, carreiras e quadros policiais. Então aqui no artigo 7º ele está dizendo o seguinte: todo órgão público ele precisa de pessoas para um trabalho burocrático. Muito bem. Quem é que faz o trabalho burocrático nas polícias? Servidores que fizeram concurso para isso. Esse artigo 7º ele quer evitar uma prática que aqui no Brasil é muito comum, que é o cidadão fazer concurso para policial e não trabalhar como policial. Receber como policial e trabalhar em função administrativa. Não é adequado. O adequado é que o policial, aquele que tem vocação para essa atividade, atue na atividade fim. E deixe os trabalhos meramente administrativos para quem tem essa vocação, para quem faz concurso para essa área. Por isso, dentro das corporações e dentro da Secretaria de Segurança Pública, essas funções de natureza não policial devem ser admitidos por servidores que não pertençam aos quadros policiais. Claro! Porque quando eu precisar lá de alguém para fazer tarefa administrativa, vamos utilizar um agente administrativo do Estado, um auxiliar administrativo, assistente administrativo, seja qual for o nome. E deixa os policiais onde a gente precisa deles, que é na atividade fim, seja de prevenção, seja de investigação. E o artigo 8º prevê que as guardas municipais, guardas noturnas e os serviços de segurança e vigilância autorizados por lei estão sujeitos à orientação, condução e fiscalização da Secretaria de Segurança também, na forma a ser regulamentada. Bom, esse é o nosso primeiro título, então,
E até aqui vocês perceberam que eu falei nas duas polícias, porque esses primeiros 8 artigos, eles falam sobre as duas. A partir de agora, a partir do título 2, nós vamos conversar somente sobre a Polícia Civil. Começando com essas disposições preliminares, basicamente apresentando que esta lei complementar vai apresentar as normas, direitos, deveres e vantagens dos policiais civis. Para isso, a lei faz aqui no artigo 10 uma espécie de glossário, trazendo alguns conceitos que vão ser utilizados ao longo do estudo para a gente entender a carreira. Antes de fazer a leitura desses conceitos, eu já vou mostrar para vocês um quadro. Esse quadro, pessoal, ele está lá no anexo desta lei. Aqui no nosso material eu não copiei esse anexo porque ele é muito grande, mas eu deixei o link para que, se vocês quiserem acessar todo o anexo, vocês podem acessar. Basicamente o seguinte, existem séries de classes. Existe a série de classes do delegado de polícia, e aí quem faz concurso para delegado de polícia vai entrar como delegado de 5ª classe e pode ir evoluindo na carreira e chegar a delegado de classe especial. Quem faz concurso para escrivão de polícia vai ingressar como escrivão 1 e pode ir crescendo para 2 e 3. Quem faz concurso para investigador entra como 1 e pode chegar a 2 e 3. Essa é a lógica dessas classes. Bom, agora que a gente viu essas séries de classes e as classes, a gente consegue entender melhor esses conceitos. Porque o que é uma classe? É um conjunto de cargos que tem o mesmo nome e a mesma amplitude de vencimentos. Então, dentro da carreira de escrivão, nós temos 3 classes. O escrivão 1, o escrivão 2 e o escrivão 3. Cada uma dessas aqui é uma classe. Isso é classe. É o mesmo nome com o mesmo pagamento. Tu vai ingressar como escrivão de polícia 1, quando for promovido, tu vai ganhar mais e vai mudar o nome do cargo também. Então, cada um é uma classe. Bom, e o que é série de classes? É isso aqui, ó. Isso é uma série de classes, percebe? Ingressa como escrivão 1, passa para escrivão 2, passa para escrivão 3. Isso é a série de classes. E a carreira policial é o conjunto de cargos de provimento efetivo. Esses são os cargos da carreira. E por que eles são organizados em carreira? Porque tu vai ingressar numa classe e poderá ser promovido para a classe seguinte ao longo do tempo. Pronto, é isso. Então agora a gente já matou, de uma forma muito mais simples e visual, o que é classe, série de classes e carreira. No entanto, para a prova, você precisa memorizar esses conceitos, porque eles são utilizados. A banca vai copiar trechos da lei e vai alterar uma palavrinha ou outra para tentar te confundir. Então você tem que lembrar que a classe é o conjunto de cargos da mesma denominação e amplitude de vencimentos. A série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente escalonadas de acordo com o grau. Olha só, a série de classes ela é escalonada hierarquicamente. E por fim, a carreira, que é o conjunto de cargos de provimento efetivo, que é esse cargo que você conquista passando em concurso público, não o cargo em comissão, é claro. Muito bem. Concluído isso, vamos avançar para o artigo 12. E no artigo 12 nós temos que as classes e as séries de classes policiais civis integram o quadro da Secretaria de Segurança Pública. E aí nós temos aqui os cargos que integram. Eu vou deixar para vocês fazerem uma simples leitura, que eu não imagino que a banca vá na prova exigir esse conhecimento. Qual cargo está na tabela 1, qual está na tabela 2, mas enfim, aqui tem os cargos da tabela 1, da tabela 2 e da tabela 3. Essa é uma divisão interna dos cargos aqui na estrutura da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os artigos 13 e 14 foram vetados e, portanto, não nos interessam. E agora nós já vamos avançando, então, para o próximo capítulo, que trata do provimento de cargos. No que se refere ao provimento de cargos, tem alguns requisitos, algumas exigências para provimento que devem ser observados.
No provimento dos cargos policiais civis, devem exigir dos candidatos os seguintes requisitos. Para o delegado geral de polícia, ser ocupante da classe especial. A classe especial é a classe máxima. Quando alguém passa no concurso de delegado de polícia, não ingressa na classe especial, ingressa na última classe e vai sendo promovido até chegar na classe especial, que é a maior delas. Então, para ser o delegado geral de polícia, que é o chefe da Polícia Civil, ele tem que ser delegado de classe especial. O último trecho desse inciso foi vetado. Segundo, para diretor-geral de polícia, assistente técnico de polícia e delegado regional, tem também que ser de classe especial. Para diretor de divisão policial, tem que ter no mínimo delegado de primeira classe, para ser diretor de alguma divisão da Polícia Civil do Estado. Para assistente de planejamento e controle policial, no mínimo, delegado de segunda classe. Para escrivão de polícia-chefe, tem que ser ocupante de cargo de escrivão na classe 3. Para investigador de polícia-chefe 2, ocupante de cargo de investigador de polícia 3. Para escrivão de polícia-chefe 1, tem que ser escrivão 3 ou 2. Para investigador de polícia-chefe 1, tem que ocupar o cargo de investigador de polícia 3 ou 2. Para delegado de quinta classe, para poder fazer o concurso para delegado, porque ingressa como quinta classe e com o tempo vai crescendo para quarta, terceira, segunda, primeira e depois chega na classe especial, tem que ter formação em direito. Para delegado de classe especial e de segunda classe, tem que ter um certificado específico de um curso que é ministrado pela Academia de Polícia para quem já é delegado. E agora vem o que vai gerar muita dúvida no teu concorrente que não está assistindo a nossa aula. Para escrivão de polícia investigador, ser portador de certificado de conclusão de segundo grau. Segundo grau que é do meu tempo. Quem for do meu tempo também vai se identificar. Para nós não era ensino médio, era primeiro grau e segundo grau, que agora é ensino fundamental e ensino médio. Pois é, para o escrivão de polícia e para o investigador, antigamente, quando essa lei foi feita, era segundo grau mesmo. Acontece que em 2008 foi editada a Lei Complementar 1067. E essa lei complementar passou a prever que é necessário graduação de nível superior para fazer esse concurso para escrivão e investigador. Antigamente era segundo grau. A partir da Lei Complementar 1067, passa a ser necessário nível superior, em qualquer área de formação. Bom, e por que ainda está segundo grau aqui, professor? É que a gente tem um problema ao estudar o direito. Quem é do direito, quem já estuda para concurso há mais tempo, sabe, mas para quem ainda não está acostumado com isso, é importante que a gente explique. No direito, nem sempre uma lei nova precisa revogar expressamente uma lei anterior. Existe um entendimento que uma lei nova revoga a anterior. Só que às vezes, quando a lei é feita, ela é feita sem revogar o artigo da lei anterior. E aí, quando você pega a lei anterior para estudar, sem conhecer a lei nova, aparece isso que causa essa estranheza. Pois é. E nós temos aqui, então, uma lei nova que estabeleceu um novo requisito. Eles não alteraram essa lei anterior. E não precisam alterar, porque no momento que essa lei passa a existir, ela passa a ser a lei válida para esse caso. Então, para fazer o concurso, tem que ter nível superior. Não se preocupa que a banca não vai cometer uma atrocidade de pedir na prova que o escrivão tem que ter segundo grau para ingressar. Atrocidade da banca. Primeiro, porque nem se chama mais segundo grau, se chama ensino médio. E segundo, que passou a ser nível superior em 2008. Certo? Muito bem. E aí nós temos na sequência a seção 2, que vai trazer regras sobre os concursos públicos. O provimento mediante nomeação para os cargos policiais civis de caráter efetivo é precedido de concurso. Eu sei, por isso que eu estou aqui estudando, exatamente. E tem 3 fases eliminatórias sucessivas nos concursos aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso aqui é interessante, porque na maioria dos estados, eles fazem esse tipo de fase só para delegado.
Aqui eles prevêem para todos os cargos as 3 etapas. Primeira etapa, prova escrita, é para essa que a gente está estudando e vocês vão passar nesse concurso, ou quando for provimento de cargos em relação ao qual a lei exija formação de nível universitário, prova escrita e de títulos. Delegado, por exemplo, o concurso tem títulos, que é uma pontuação adicional além dos pontos da prova, para aquele que tem, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado ou alguma coisa do tipo. A segunda fase é a prova oral. E terceiro, a frequência e aproveitamento no curso de formação técnico-profissional. É claro que no edital do concurso público estão explicados todos esses requisitos como deve ser. O artigo 17, ele prevê a validade do concurso. E os concursos têm uma validade máxima de 2 anos. A validade máxima do concurso é de 2 anos. E geralmente essa é a validade que vem no edital. E aí durante os 2 anos, o órgão público, a Polícia Civil, pode convocar os aprovados. Esse prazo, que de acordo com a Constituição Federal, pode ser prorrogado por mais 2 anos. Bom, algumas instruções especiais devem ser estabelecidas em razão da natureza do cargo. E aí, conforme o cargo, vai ter o tipo e o conteúdo das provas e categoria dos títulos. Você pode ver que a prova para delegado tem muito mais conteúdo jurídico do que a prova para investigador e escrivão, o que faz todo sentido. Afinal de contas, o delegado é um cargo do direito e que vai ter uma atribuição de maior responsabilidade. Segundo, a forma de julgamento das provas e títulos já consta no edital. Como é que vai ser a avaliação, quantos pontos vale cada matéria, como é que é feito o cálculo. Cursos de formação a que ficam sujeitos os candidatos classificados. Já consta no edital o curso de formação. Critérios de habilitação e classificação final para fins de nomeação. As condições de provimento para o cargo, referentes à capacidade física e mental. A conduta na vida pública e privada e a forma de sua apuração, aqui a investigação da vida pregressa do candidato, e diplomas e certificados. Tudo isso deve constar especialmente aí no edital do concurso, que é o documento que traz as instruções especiais para cada concurso público que é realizado. O artigo 18 traz requisitos para inscrição dos concursos. O primeiro, que é bastante cobrado em prova, ser brasileiro. Professor, eu preciso ser brasileiro, tudo bem. Mas lá na Constituição Federal tem os cargos que são privativos de brasileiro nato. Esse da Polícia Civil tem que ser brasileiro nato? Não. Não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. E isso é uma regra que a gente tem que entender que somente a Constituição Federal pode reservar cargos para brasileiros natos. Os cargos públicos em geral, qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, pode prestar concurso. E em muitos casos até os estrangeiros. Agora, a Constituição Federal, ela vai estabelecer alguns cargos que somente o brasileiro nato pode ocupar. E ela faz isso cai muito em prova. No artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos que o cargo de presidente da República e vice é de brasileiro nato, o cargo de ministro do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara, diplomata, oficial das Forças Armadas, enfim, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. E lá não consta delegado, escrivão, investigador da Polícia Civil, não. Então, qualquer policial civil, basta ser brasileiro. Se a banca afirmar na prova que tem que ser brasileiro nato, está errado, é pegadinha da banca. O segundo elemento, ele traz o requisito de idade. Com o tempo, se entende, a jurisprudência entende, que a idade só pode ser exigida para cargos que exijam realmente um vigor físico. Então, em concursos de polícia militar, a gente ainda encontra esses limites de idade. Mas em concursos de polícia civil, eles vêm deixando de ser aplicados. E esse limite que consta aqui na lei, então, dificilmente vai ser cobrado em prova. Não registrar antecedentes criminais,
Estar em gozo dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos. Quem é condenado por improbidade administrativa, por exemplo, tem a suspensão temporária dos direitos políticos, ou quem está cumprindo uma condenação criminal, enfim. E tem que estar quite com o serviço militar. No caso dos homens, tem que ter a apresentação da documentação específica. Bom, e aí eles diziam que quem já era policial não tinha limite de idade para fazer o concurso. Isso era muito comum. Nos concursos que tinham limite de idade, quem já era policial não estava sujeito àquele limite máximo de 45 anos, que, como eu falei para vocês, com o tempo ele vem deixando de ser aplicado, por isso não deve aparecer em prova também. Observada a ordem de classificação pela média aritmética das notas obtidas nas provas, os candidatos de número equivalente ao de cargos vagos são matriculados no curso de formação. Bom, os candidatos vão ser admitidos pelo secretário da Segurança, primeiro em um caráter experimental e transitório, para fazer esse curso, essa formação técnico-profissional. Essa admissão ela era prevista com uma retribuição equivalente ao vencimento e demais vantagens do cargo. Então, já na formação, recebia o vencimento do cargo. Se o funcionário ou servidor passa no concurso, ele, ao assumir o curso de formação, vai ficar afastado do seu cargo e atividade até terminar esse curso de formação. Bom, o artigo 21 prevê que o candidato ele tem a matrícula cancelada e é dispensado do curso de formação quando ele não atingir o mínimo de frequência estabelecida para o curso, quando não revelar aproveitamento no curso ou não tem uma conduta irrepreensível na sua vida pública ou privada. Os critérios para apuração são fixados em regulamento. Sendo homologado o concurso pelo secretário da Segurança, são nomeados os candidatos então aprovados nesse curso de formação, que é a última etapa do concurso, e a nomeação dos candidatos para os cargos efetivos deve seguir a classificação do concurso. Muito bem, é isso que nós temos nessa primeira parte sobre a norma aqui que trata da Polícia Civil no estado de São Paulo. No próximo vídeo eu vou retornar para conversar com você sobre posse e exercício, e aí nós já teremos um assunto para tratar que vai conflitar, como eu falei para vocês, com a legislação estadual de São Paulo, dos servidores públicos em geral. E eu já separei aqui algumas informações para que a gente possa comparar direitinho. Nós temos o seguinte, você vai passar no concurso, em todas as etapas, curso de formação, e aí vai ser nomeado. Depois que você for nomeado, você vai tomar posse no cargo, que é quando você vai assumir o cargo de fato, e depois entrar em exercício, que é quando começa a trabalhar. Mas tudo isso eu vou explicar no próximo vídeo. Lembrando vocês para nos seguirem nas redes sociais. Além das aulas aqui no curso, a gente também pode se encontrar, para se manter em contato, em lugares que eu posto dicas adicionais e outros conteúdos para ajudar vocês, inclusive algumas questões. Tem a minha fanpage no Facebook, a fanpage Professor Gustavo Fregapani. Temos no Instagram, @GustavoFregapani. E também o canal no YouTube. Procura lá Gustavo Fregapani no YouTube. Por todos esses meios a gente pode se manter em contato também, até mesmo para esclarecer dúvidas. Muito embora também no curso a gente disponibiliza o e-mail como canal de dúvidas, certo? Então é isso, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. E logo a gente volta para o próximo vídeo para conversar sobre a posse. Até logo!